O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos ensinado o que é servir a Ele. E nós, na verdade, irmãos, precisamos nos interessar. Jesus quer a liberdade para as pessoas. Ele quer e quis sempre libertar. Não é? A liberdade não é ter uma vida para fazer o bem o que quer. As pessoas pensam que liberdade, viu, Valderlei, que é estar livre para fazer o que quer. Mas a liberdade não é isso. A liberdade é fazer tudo que é por direito, corretamente. Se eu vou viver uma vida fazendo coisas da lei, então eu não tenho liberdade, porque eu tenho que fazer o que é de direito. Eu quero fazer o que eu quero. Veja que esse estudo eu já tenho dado em tempos passados, mas é necessário reestudá-lo. Gostaria que tivesse outras pessoas aqui. As pessoas faltam, infelizmente, e não apreciam o que nós temos de Deus para dar para os irmãos. Porque é muito importante atentarmos para a palavra, porque muitos irmãos às vezes precisam de ouvir muitas vezes. Será mesmo que a liberdade é você ter uma vida para fazer o que quer? Não. Bom, aí é que vem a palavra. Será que tudo que desejamos ou faz parte da liberdade? Pois é. Nós estamos no mundo, dependemos de tantas coisas, não estamos presos a tantas coisas? Há muitas coisas que se tornam uma prisão dominante, uma prisão dominante, que te leva, te obriga, te aprisiona, te instiga a fazer aquilo. Você é submetido a fazer. Algumas pessoas estão alegres por praticar algumas coisas, porém estas mesmas coisas estão continuamente na sua vontade, de maneira que a pessoa passa largos dias, largos tempos, largos anos praticando coisas do seu deleite. Parece que ele está livre, fazendo o que quer, mas na verdade ele está vivendo, não é, por uma coleira, por uma corrente amarrada na sua vida, que o leva a fazer só aquelas coisas. Isso é uma prisão. É claro que regras de algumas religiões, cheias de mandamentos humanos, também é uma prisão. Como é que eu me torno então livre? Conhecendo a palavra. Cristo. Pois é, conhecendo a palavra. Quem conhece feijão? Todo mundo. Quem conhece um bife? Todo mundo. O irmão Edson tem um mercado. Lá tem um açougue, ele conhece o bife. Irmão Edson, o senhor sabe qual as propriedades benéficas que tem no bife para a saúde? Ele não sabe, mas ele conhece o bife. O senhor sabe, irmão Márcio? Viu? Mas ele conhece também o bife. Eu também conheço o bife. Janaína, você conhece o mamão, não conhece? Sabe as propriedades benéficas do mamão para a nossa saúde? Marta, você conhece jiló, não conhece? Gosta ou não do jiló? Gosta? Muitos não gostam, eu também gosto. Tem um gostinho meio amargo, por isso que eu gosto dele. Sabe as propriedades benéficas do jiló para a saúde? Ela não sabe, mas conhece o jiló. E já cozinhou o jiló, e já comeu o jiló. E ela cozinhou e sentiu um gosto maravilhoso. Mas ela não conhece as propriedades do jiló. Pois é, não é?
Então, por aí adiante, nós conhecemos várias comidas, não conhecemos? Conhecemos. Muito bem. Regina, você conhece couve, não conhece? Sabe as propriedades da couve? Não sabe. Eu gosto muito de couve. Algumas coisas eu até sei. Mas por que eu estou perguntando isso? Não é para pegar ninguém em palavras nenhuma, negativo. É para mostrar para vocês que a palavra de Deus, ela é o alimento da alma. Como nós temos o alimento do corpo. Agora vamos aonde eu quero chegar. O que Deus tem me dado hoje, na última hora de vir para cá. Fiquei muito maravilhado. Aleluia. Nós conhecemos muito alimentos. Pela cor, pelo tamanho, cheiro e nome. Mas não conhecemos a verdade do alimento. Ou de todos os alimentos. Porque agora, com a internet, nós temos acesso a conhecimento. E é por isso, então, que nós comemos o alimento que é gostoso à nossa língua. É ou não é? Eu não gosto de doce de laranja sem um pouquinho do amargo. É meu gosto. Também não sei, não é, a propriedade benéfica que tem a casca de laranja. Sei que cru, parece que tem colágeno, tem outras coisas. Ora, então comemos aquilo que é gostoso e é bonito aos nossos olhos. É ou não é? Verdade. Dificilmente comemos aquilo que precisamos comer. Mas ficamos cheios, não ficamos? Quando nós comemos um prato de arroz e feijão, e até repetimos, não ficamos cheios? No entanto, pode aquele prato de arroz e feijão não ter o que é necessário para você. Por exemplo, descobri há pouco tempo atrás que o feijão tem ferro. Eu já sabia, mas descobri que para que o organismo retire e aproveite o ferro que existe no feijão, é necessário, e isso em estudos recentes, comer abóbora, praticamente junto. Mas muito jovem, criança, não gosta de abóbora. Minha filha parece que está bem nutrida, esses dias estava anêmica, por falta de ferro. Aí vem a palavra, Jesus quer te libertar. Ele quer que você fique livre. Mas você escolhe o que quer comer. E não pesquisa o que você precisa comer. Leila está fazendo uma dieta forçada. Porque pela vontade dela, ela gostaria de comer as coisas que a sua língua aprecia. Você sabe que a língua tem 3 partes para o sabor. Doce, salgado, amargo e cítrico, né? Então a língua comanda muitas coisas, até as nossas palavras. Bom, não é a língua, é o coração, né? Mas o pessoal fala da língua porque sai do coração. Mas, concernente à comida, é a língua mesmo. Porque a língua passa a informação do sabor para o cérebro vem para o coração, você deseja. Pois é, irmãos. Quantas e quantas vezes, então, a comida do céu também é escolhida pelas pessoas, de acordo com o seu sabor, de acordo com o que o irmão ou irmã quer ouvir. Quantas vezes, então, Jesus teve dificuldade para dar esse entendimento aos judeus? Ele queria realmente que eles fossem libertos. Mas como eu vou ser liberto se eu não conhecer a verdade? O irmão Ed está com um problema. Está com descalcificações nos seus ossos, né? Ou seja, um pouco cálcio, segundo o que está sendo mostrado. Pode até ser outras coisas. E essa descalcificação causa dores. E é necessário repor. Talvez durante algum tempo de sua vida, ele comeu só outras coisas, por falta de informação, por falta de conhecer a verdade. Todos nós fazemos isso. Queremos aquela comida gostosa, aquela macarronada, você comeu pão de manhã, trigo. Come um biscoitinho, trigo. Não é? Aí chega no almoço, faz uma macarronada, mais trigo. Chega de tarde, mais um cafezinho com pão, mais trigo. Chega de noite, de repente, vai comer torrada, mais trigo. Trigo, antigamente, era um alimento excelente, porque tinha todas as propriedades. O trigo de hoje não tem todas as propriedades, e é misturado com outras farinhas. Então,
Eu já tenho uns tempo para cá, que se eu como muito pão, de 3 pães, que esse pãezinho pequenininho, quando é menorzinho, dá para comer mais, né? Na hora do almoço, eu não quero comer macarrão, porque eu já comi aquela propriedade, eu quero comer outro tipo de coisa. Eu tenho procurado fazer isso. Se eu acabo de comer um pão aí, tem um pacote de biscoito, eu posso comer só umzinho, que é doce para tirar o sal da boca, mas não vou comer muito, porque eu já comi trigo. O meu corpo está precisando de potássio, o meu corpo precisa muito de potássio. Eu estou encontrando potássio além da água de coco, estou encontrando em outros alimentos que nós estamos colocando em casa. Graças a Deus. Amém. E algumas vitaminas que andamos tomando, chamada de... Não, o nome quando você repõe através de ele. Suplemento, para suprir o que falta. Porque quando você não tem, você tem que comprar algo que venha suprir, não é? Isso é muito importante. Muitas doenças vêm por causa da boca, por causa da alimentação. Quando você alimenta o seu corpo, que é negligência quando você tem condições financeiras e você não se alimenta porque você corre para lá, corre para cá, não se alimenta, apenas come aquele pratinho todo dia e não se alimenta perfeitamente, é negligência. Vocês lembram quando eu tive um problema na minha vista? Não é? Parecia aquele terçol e estava aquela coisa horrível. Quando terminava daqui, passava para cá. Deus, eu orando ao Senhor, os irmãos oraram por mim, eu orei, o Senhor não quis me curar. Então, estando no mercado, o irmão Edson, a filha do irmão Edson, a Priscila, disse: meu tio teve isso, não sei se era esse tio dela ou outro. E é falta de vitamina A e D, né? A e E. Eu fui para a internet, pesquisei, e realmente era aquilo. Aí pesquisei os alimentos. Naquela época, eu tinha 4 anos que eu não comia mais margarina nem manteiga. Porque eu queria perder uns quilos, perdi realmente. Porque o que engorda muito não é só o pão que vira carboidrato e vira açúcar, mas a manteiga, a margarina, isso engorda muito, porque ali é gordura. E o pão ficar gostosinho, é difícil você passar pouquinho. Não é? Ele só fica gostoso quando você passa bastante de margarina. Aquele sabor gostoso na boca. É gostoso, eu digo que é gostoso, é. Se eu disser que não é gostoso, eu estaria sendo um hipócrita diante dos meus irmãos. Então, meus irmãos, o que eu fiz naquela semana, coloquei margarina no pão, comi margarina com pão, não é pão com margarina não, e comi. Imediatamente a doença desapareceu. Mas para eu não ficar comendo tanta margarina, eu comecei a observar quais alimentos que tem essas coisas, cenoura e mais outras coisas, não é? E até agora, uns dias para cá, ela não tem feito muita cenoura, mas teve uma época que ela começou a fazer bastante cenoura, tanto cenoura crua quanto meia cozida no vapor. Bom, conheci a verdade, e a verdade me libertou. Jesus quer isso, que você conheça o que você precisa de comer, não o que você quer comer somente. Você precisa de comer. Uma pessoa que trabalha em escritório, ele queimar fósforo. Fósforo ajuda na mente, na inteligência, para pensar, para calcular, fazer muitas coisas. Então, falta de fósforo pode causar problema. Eu gosto dessas informações. Tudo que você conhece, você faz com sabedoria. Quando você não conhece, você faz por fazer. Você não entende o que faz, não entende o que usa, não entende o que lê, não entende a vida que leva. É isso que Jesus quis passar para os judeus. Escrito aqui no livro de João, aleluia, capítulo 8, onde ele diz, na sua santa palavra, versículo 31, posso ler? Está escrito a palavra do Senhor assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que o versículo 32 é um segmento do que ele disse no versículo 31. Quem permanece na verdade, na palavra, termina conhecendo a verdade. Entenderam? Permanecer significa na obediência. Quem começar a obedecer, por que isso? Eu vou explicar depois. Isso é muito interessante. Veja que eu já expliquei muitas e muitas vezes essa passagem, sendo que o Senhor vai dando palavras mais claras para os irmãos entenderem, a fim de que o entendimento dos irmãos cresçam.
Essa é a vontade de Deus. Responderam-lhe. Olha, veja o que eles responderam. Porque eles entenderam logo uma coisa errada. Versículo 33. Responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Poderia sentar. Mas conhecer a verdade. Eu conheço o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A pessoa conhece a letra, conhece o versículo de cor, mas não entende. O Senhor é meu pastor. O entendimento vem do Espírito quando quando eu medito, quando eu penso no que eu li. Decorar versículo e ficar jogando como metralhadora, isso não significa nada. Eu tenho que entender e explicar. Como os irmãos bem já sabem, já há muitos anos nós vamos falando sobre o Salmo 23, principalmente o versículo 1, 2, 3 ali, que vai falando. Os irmãos bem sabem que para o Senhor ser o meu pastor, eu tenho que ser guiado por Ele e me comportar como ovelha. Jesus não pode salvar os que não se deixam ser conduzido, orientado, dominados. Se Jesus não é Senhor na sua vida, você esquece que, eu sou ovelha. Não, isso não existe. Isso aí é o entendimento. Essa é a verdade na palavra. É a verdade da palavra. A verdade da palavra, viu, Bárbara? É o entendimento que a palavra diz. É esta verdade que muitos não conhecem. Conhecereis a verdade. Eu conheço. Guardo os 10 mandamentos desde a infância. Se ele conhecesse a verdade do mandamento, ele já estava distribuindo, igual Cornélio, pelo menos esmola aos pobres. Pelo menos esmola. Veja que Cornélio era um homem também que tinha condições financeiras. Talvez não era rico, tão rico quanto o jovem. Entendeu, Priscila? E aí, Juarez, está captando? Tem ninguém voando aí não. Não fica com aquela que está prestando atenção, está voando, está lá na América não. Hein? Isso é muito importante. Conhecer a verdade da palavra. Glória a Deus, isso é muito bom. Isso é bom demais. Conhecer o que está dentro. Conhecer o líquido que você toma. Muitas pessoas têm hábito de tomar cafezinho, até se torna vício. Eu não tenho esse vício. Sei que o café é bom para algumas coisas, mas para outras coisas não. O café não é bom, devido à cafeína, né, e outras coisas. Bom, conhecer o que você come é uma coisa maravilhosa, porque você vive uma vida mais saudável, mais sadia. Eclesiastes diz que qual é a bênção que Deus deu ao homem aqui nessa vida? Trabalhar e comer, gente. Não é para juntar dinheiro, é comer o que é bom, comer o que é bom, comer o que você precisa. O doutor estava falando que quando você deve comer a uva, não deve jogar a casca fora nem o caroço, deve mastigar, porque a propriedade benéfica da uva está na casca e no caroço, que a maioria joga fora. E não deve engoli-lo inteiro, deve mastigar, porque ali está uma propriedade benéfica que ajuda a combater câncer e outras coisas. É bom conhecer, né? Então aquele azedinho que ninguém quer mastigar para jogar fora, agora vamos fazer, porque é aí que as pessoas ficam doentes. Quando comem a uva, o doce, que é o miolo, né? E joga o caroço fora. Cospe o caroço e a casca. Não sabendo ele que ele jogou justamente o que era de beneficência para o seu organismo. Ainda que o interior, né, aquela polpa, tenha um pouco de propriedade benéfica, mas a propriedade mais benéfica está na casca e nos caroços. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos então que a palavra de Deus, ela é o alimento da nossa alma. Mas para aqueles judeus conhecerem o alimento, o que eles precisavam,
para se manterem vivos, para alcançar a vida eterna, eles precisavam então também obedecer, se manter na palavra. Veja que essa palavra foi dirigida às pessoas que estavam crendo em Jesus. Os irmãos creem em Jesus. Amém. Então nós estamos dirigindo também a palavra aos que creem, vocês. A pessoa pega, por exemplo, ontem o Rodrigo estava falando para mim, né? Não sei o que é a milanesa, esqueci. Aí eu disse assim, eu já não como nada. Bucho, a milanesa. Tudo que é a milanesa, para mim, está descartado. Antigamente eu gostava. É gostoso? É. Tudo que leva um óleo, fica torradinho, é gostoso. Mas eu já conhecia a verdade. Na minha casa eu não uso óleo de soja já tem anos, mais de 10 anos. Eu tinha uma deficiência aqui na junta desses ossos, não podia fazer isso. Podia dobrar, hoje eu faço com força, não podia fazer isso de jeito nenhum. Porque o óleo de soja destrói essas cartilagens. Segundo médicos antigos, que as pessoas iam sofrer por causa de óleo de soja. Eu levo a sério, porque a minha saúde é para a glória do Senhor. Eu não uso a minha saúde para festividade, para se deleitar na vida. Completei agora 55 anos. Dou graças a Deus pela minha saúde. Glória a Deus. Amém, Senhor. Deixamos de usar óleo de soja, meu problema sumiu. Estávamos no interior conversando sobre o óleo de soja aqui, relembrando que as pessoas antigamente lá no interior que usavam banha de porco e banha de coco. Ninguém tinha esse problema que hoje gente nova tem. A irmã Bárbara, não tem 35 anos, já tem problema de coluna. Naquela época não existia isso. É claro que as pessoas queimavam mais um pouco. Mas hoje eu conheci essa verdade e me libertei do óleo. A minha esposa aprendeu a fazer o arroz sem óleo nenhum e no feijão usa-se muito pouco. Eu só não fico magrinho porque desde criança, na vida pobre que eu tinha, eu sempre fui dessa estrutura. A minha estrutura é essa mesmo. Não tem jeito. Só se eu pegar uma diabetes aí, eu pegar, não, ela querer me atacar, aí eu minguar mesmo, mas é difícil. Eu tenho fotografia do tempo, mas era um pobre, todo fortinhozinho, né? Não tem jeito. É a estrutura. A minha estrutura óssea também é mais grossa, tudo puxou da descendência. Então, o que acontece, irmãos? Nós não usamos essas coisas. Tem pessoas que usam, estão vivendo, mas têm doenças com mais facilidade. Não como maionese, porque é proveniente do óleo. Minha esposa fazia maionese no liquidificador. É óleo puro. Não como, literalmente eu não como. É ruim? É uma delícia. Se eu pudesse, eu comeria todo dia no pão. Que saboroso, porque bota aquela mostarda, dá um sabor, um pouquinho de cebola, dá um sabor, bate aquele óleo. O óleo gostoso é o tal da maionese. Mas eu não como. Salpicão é gostoso? Que coisa deliciosa. Mas eu não como. Porque eu não sou escravo da comida. Eu estou dizendo isso para você, eu não sou escravo. Eu não sou dominado por essas vontades. Por que eu não sou? Jesus me deu esta graça. Eu abracei esta graça. E eu uso esta graça na minha vida. Para não ser dominado. Bom, pode haver outras deficiências na minha vida de alimentação que eu não saiba ainda. Mas no dia que eu conhecer a verdade, eu vou me tornar liberto, livre. A palavra do Senhor é alimento. Tem aqui jiló, tem maxixe, tem carne, tem talharim, tem bacalhau, tem filé mignon, tem batata aqui. Tem tudo que é bom. Tudo que é bom para a saúde. Só que nós escolhemos o que é conveniente para o nosso organismo espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os judeus não entendiam o que era ser livre. Eles disseram, se nós somos descendência de Abraão, como dizes tu, sereis livres? O que eles tinham em mente? Que por ser da descendência de Abraão, o homem que Deus chamou para estabelecer a nação de Israel, eles eram livres, eles são o povo de Deus. Então como dizer, sereis livres? Me libertar? Me libertar de quê? Jesus quer libertar nós da grande tribulação.
Jesus quer libertar nós da ira descontrolada. Jesus quer libertar nós do desejo excessivo de comer coisas danosas para o nosso corpo. Porque tudo que em excesso pode causar um mal e danificar. Jesus quer nos libertar dos maus pensamentos. Jesus quer nos libertar das acusações dos demônios. Eles estão sempre acusando-nos, quer através de pessoas, ou jogando aqueles dardos inflamados em nossas mentes, nos fazendo sentir culpados, errados, distanciados de Deus. Esses dardos nós combatemos com a fé. É claro que eu tenho que estar sempre na obediência, mas crendo que a minha proteção é a minha fé, que eu creio na palavra, e eu vivo a palavra, aplicando no meu dia a dia. Então isso é a minha defesa. Não, peraí, eu não faço isso, sou um homem de Deus, eu ando nos caminhos do Senhor, tenho procurado me esquivar de todo mal como fez Jó. Não, está repreendido esse pensamento, está repreendida essa acusação. Vai entrar aqui e sair do outro lado. Isso é fé, não é? Atuando como um escudo de defesa. Entender assim é conhecer a verdade. Então Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, né, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Ele disse que para ser discípulo verdadeiro dele, precisavam permanecer na palavra. Fazendo isto, eles iam conhecer a verdade. Como os irmãos pensam? Bom, uma pessoa entra numa firma como um novo empregado. Ele já está na firma, não está? Já está cadastrado, mas ele ainda não conhece o andamento da firma. Então ele tem que permanecer na firma como funcionário. Para poder ele conhecer a verdade. É isso que Jesus aqui está falando. Eu vou lá com calma. Vê se vocês raciocinam comigo. Ó, Jesus dizia, versículo 31 de João 8. Jesus dizia aos judeus que acreditavam nele. Ele dirigiu a palavra a pessoas que estavam já acreditando nele. Veja bem que esse é o primeiro passo. Isso não salva. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Esse primeiro passo, eu creio em Jesus, isso não salva. Isso não salva. A salvação, vou dizer aqui uma palavra engraçada, é um pacote completo. Então, veja que essas pessoas que acreditavam neles, logo já estavam contestando o Senhor. Sabe que muitas pessoas podem estar dentro de uma igreja e estar contestando a palavra pregada? Porque ela não aceita, ela não se enquadra, ela acha que não está errada, não se enquadra. Aí como o Senhor vai libertar essa pessoa? A força? Não. O Espírito quer dar entendimento à pessoa, mas a pessoa precisa permanecer e buscar. Aqui teve muitos irmãos, como a irmã Miriam hoje, outros irmãos, que durante muito tempo resistia à palavra, mas persistindo, permanecendo na igreja e buscando, Deus deu entendimento e ela foi liberta. É claro que a libertação é um processo, pode ser que tenha outras coisas que os irmãos precisam ser libertos. Por exemplo, eu ouvi dizer que a irmã disse que Baal estava vencendo, você está completamente fora da palavra. Baal nunca venceu, Satanás nunca venceu. O inimigo vence? Não. Ele só nos traz o quê? Aflição. Ele é um angustiador. Ele vem para matar, roubar e destruir. O inimigo venceu quando Jesus morreu na cruz? Não. Mas parece que ele venceu, não parece? O que aconteceu? Uma explosão de vitória. Então, às vezes uma coisa que acontece com os irmãos parece que é uma derrota. Mas não, irmãos. Quem vai ser derrotado é o diabo. Porque quando ele te causa uma tristeza, uma dor, ele quer te ver blasfemar e desistir de Deus. Mas quando o irmão ou a irmã não desiste do Senhor, o irmão e a irmã é vitoriosos.
É aí que a gente entende, peraí. Então, a instigação do diabo é me fazer entender que Deus não está comigo, que Ele fez eu sofrer, que Ele é o culpado, que Ele me abandonou. Não, peraí. Negativo, eu vou glorificar o Senhor. Glória. Foi isso que Jó entendeu. Jó perdeu o filho, perdeu tudo e disse: louvado seja o Senhor. Ele não atribuiu ao inimigo: eu que fiz, venci a Deus. Deus o permitiu, que maravilha. É aí que nós conhecemos a verdade. Aleluia. E essa verdade começa a nos dar uma libertação. Porque, irmão, quando o inimigo te põe a pensar coisa estranha, os irmãos se prendem a um jugo de acusação demoníaca. Não tem aquele filme do Peregrino? Vocês já viram aquele filme do Peregrino antigo, preto e branco? Ali tem muitas cenas que, através da palavra, o peregrino, ele é liberto. Tem um momento que eles desviam do caminho e entram num caminho bonito e cai lá no castelo da dúvida. Aí estão presos. Aí os gigantes acham que ia matar ele no outro dia. Eles estão presos com a grade. Aquilo ali é uma cena que fizeram o filme, mas é assim, comparando o que no sentido espiritual na vida do peregrino aconteceu. Houve uma dúvida e naquela dúvida ele se encontrou preso, sendo um cristão que estava caminhando para uma libertação. Mas ele tinha uma chave. A chave da? A chave da promessa. Está vendo o filme do peregrino? Glória a Deus. A chave da promessa. Aquela chave representava o quê? O conhecimento da verdade, da palavra. Aí ele usou a chave certamente veio à memória dele, não é? Que aquela acusação, aquela prisão, era apenas momentânea por causa da falta dele por ter olhado para um ambiente melhor, para um lugar melhor, para um lugar mais bonito. Vocês lembram do salmista 73, quando olhou para os ímpios, seus vizinhos, e via-os prosperando, crescendo, e ele ficou tão arrasado que quase desviou-se, porque ele só vivia sendo afligido. Todos os dias ele sofria. E quando ele olhava para o lado, está lá o vizinho gordo, as crianças gordinhas, as vacas dando muito leite. Não é fácil. Olha, eu vou dizer para vocês, eu estou falando isso, mas também, lembra que eu contei para vocês, eu passei um pequeno momento na minha casa quando alguém me ligou e disse: está 1000 maravilhas aqui. E você? Eu estou bem. Glória a Deus. Fiquei na tristeza porque eu estava me faltando um monte de coisa, deixei me prender, fiquei preso. Mas Jesus me libertou, me deu um sono, me fez dormir, e eu dormindo me deu um sonho, e no sonho Deus fez uma maravilha ali, que eu já contei para vocês, e eu fui liberto. Tudo bem, estou apenas resumindo para não ficar muito extensivo. Mas é tão bom explicar isso, irmãos. É tão bom explicar uma coisa maravilhosa que acontece em nossas vidas, quando o inimigo nos faz pensar que precisamos de tantas coisas, e nós entramos numa angústia, numa tribulação, dentro de uma prisão. Mas quando você diz assim: sou liberto por Jesus, minha vida está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor, não está nas mãos do diabo. A irmã ligou para mim, chorando, mandou um WhatsApp, ela certamente ouvirá isso, chorando, pedindo que eu orasse ao Senhor, levantasse um clamor para que o Senhor tirasse as garras de Satanás de sobre ela. E eu falei assim: meu Deus. Mas eu já estava ansioso a responder, porque eram 14 minutos que ela mandou para mim. Estava muito angustiada, chorando muito, né, contando que sua irmã tentou matá-la 3 vezes, realmente, né, chegou a atacar, a cortar, ela tem marca no corpo, né? E eu achei aquilo muito triste. Mas uma palavra eu disse para ela: irmã, jamais pense que as garras de Satanás estão sobre a irmã. A Escritura diz: pode uma mulher esquecer do fruto do seu ventre, do filho que cria? Ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Irmã, desde o momento que a senhora passou a servir a Jesus, a irmã está nas palmas das mãos do Senhor. E quem está nas mãos do seu Satanás não pode tocar mesmo. Não pode, porque
Se Satanás estivesse com as garras dele sobre a senhora, ele estava dominando a tua vida. A tua irmã é que está nas mãos do diabo. Porque ela, sendo crente, deveria pedir perdão de todo o pecado que ela cometeu contra ti, tentando tirar a tua vida. Antes de permanecer na igreja, eu saí por aí pregando as tortas e as direitas. Tinha que fazer um conserto. Então, quando uma palavra é esclarecida, a pessoa conhece a verdade e ela se torna livre. Depois ela mandou um áudio agradecendo, ela disse que ia fazer exatamente isso. Também orientei outras coisas para ela não tirar satisfação mais com ninguém, porque é isso que o diabo quer. O diabo te lança uma acusação. Você está sem o conhecimento da verdade, sem o esclarecimento, ou momentaneamente, ou não tem. Aí você fica assim, vou mostrar, eu vou lá falar, eu vou dizer que não sou nada disso. Eu vou lá falar. Geralmente fazemos isso. Queremos fazer isso. Aí vai lá, seu fulano, dona ciclana, não sei quem. Olha, eu vim aqui, deixa eu falar uma coisa. Eu ouvi dizer que assim. Completamente errado. O que a Escritura diz? Orai por aquele que vos persegue. Nós temos que ir aos pés do Senhor e não ir aos pés das pessoas, nos justificar, provar, mostrar que eu sou bonzinho. A pessoa está má, a pessoa está com um espírito de acusação. Ele não quer saber que você fez coisa boa, ele quer te arrumar uma acusação contra você, porque ele te odeia, ele não gosta de você. Então você tem que saber disso. Se o irmão não estuda, não entende isso, constantemente você vai tirar satisfação com A, com B, com C. Aí depois você vai querer pedir ao Senhor a tua bênção? Não pode. Você tem que reconsiderar. Poxa, eu errei completamente. Eu não deveria ter feito isso. A Bíblia manda eu orar. Puxa, eu tenho que orar, porque um espírito está junto com a pessoa, ou na pessoa, me acusando de coisa que eu não faço, não fiz. É um espírito, porque eu estou buscando a Deus. A minha vida está com Cristo, eu estou pregando a palavra, estou lendo mais. E é verdade, cada vez que eu leio mais, ou que eu busco mais, eu sinto o inimigo me atacando. Bom, é óbvio que se eu estou agradando a Deus, ele fica enfurecido. Então está certo. Então não tenho que me preocupar, eu tenho só que me entregar nas mãos do Senhor. Eu tenho que somente confiar no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio. Então todas as vezes que vier um dardo do maligno, procurem a palavra. Senhor, me dá entendimento, e vai para a oração, porque o inimigo será derrotado. Porque você vai conhecer a verdade. Por que muitos irmãos, quando estão numa angústia, vem uma palavra te dá um alívio? Porque Deus, no momento da palavra que o irmão ou a irmã escuta, o Senhor fala profundamente no coração, e o irmão ou a irmã sente aquele alívio, porque entende algo que Deus não está contra você, Ele está contigo. Deus está no teu caminho. Mas o judeu disse assim: nós somos descendentes de Abraão, como dizes tu, conhecereis a verdade, sereis livres. Irmãos, por que muita gente ficará na grande tribulação do povo de Deus? Não conhece a verdade, porque não permanece na palavra. Se permanecesse na palavra, seriam discípulos. Vocês sabem o que é um discípulo? O que é um discípulo? Representante de Jesus. Aquele que parece com o seu mestre. Aquele que segue. Discípulo é que segue. É que seguidor, não é? Seguidor, claro que ele representa. Se ele está seguindo, ele está representando. Então, discípulo. Veja bem, para eu ser um discípulo, eu tenho que permanecer na palavra. E para eu conhecer a verdade, eu tenho que permanecer na palavra e ser discípulo. Então nós vemos que muitos irmãos, muitas igrejas não são discípulos. São crentes, frequentadores da sua igreja, tendo seu nome na igreja escrito lá no hall de membro, mas não são discípulos, não são seguidores. Alguns até são seguidores da igreja.